Fala, galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast na Facu e presta atenção no que a gente vai falar hoje. Hoje, você quer trabalhar com empresa gringa, ganhar em dólares, isso é possível? Sem sair do Brasil? Claro que é. Então, hoje a gente vai estar com personalidades aqui explicando isso para você, como é trabalhar no Brasil, como é trabalhar no Brasil para uma empresa de fora e o que que tem de desafios, o que que tem de impacto nisso? Dá pau cultural? Dá é boa grana? Não é? Tudo isso a gente vai assistir aqui. Então, para o que você está fazendo, fica aqui nesses 50 minutinhos que a gente vai estar explicando tudo isso para você. E uma coisa importante, se você curtir esse vídeo, se você gostar de tudo isso que a gente está entregando para você de conteúdo, se inscreve no canal, aperta o sininho que toda terça-feira às 19 horas tem um conteúdo fresquinho para você. Então, não deixe de curtir, compartilhar. Isso a gente pede porque se você gostou do conteúdo, outras pessoas vão ter acesso a ele também. Então, bora lá, coloca e se inscreve no canal. Então, falando de trabalhar no Brasil para empresas de fora, a gente trouxe aqui 3 pessoas que vivem esse mundo todos os dias e vai te dar todas as dicas que você precisa saber. Eu tô aqui com o Bruno, que trabalha na Minders, ele vai se apresentar, a Júlia, que trabalha na OB, e a Lara, que nos conhecemos há 225 anos. Nossa, que É, responsabilidade. e vai falar sobre carreiras também internacionais. Então, pela ordem, Bruno, quem é o Bruno? Oi, pessoal, tudo bom? Bruno. Eu trabalho na Minders, que é uma agência e uma consultoria que trabalha com Martech Growth. E o que é isso, né? A gente trabalha com tecnologia muito voltado para a área de marketing, produto e growth, que é você pegar soluções tecnológicas e como é que isso vai impactar ali no seu negócio, engajamento com o cliente, crescimento. E pela parte da internacionalização, né, eu trabalho em uma empresa que nasceu na Argentina, e ela hoje em dia tem escritórios na Argentina, Brasil, Colômbia e México. E além disso, a gente trabalha em toda a América Latina, a gente trabalha com soluções que são softwares americanos, né? Então é pegar soluções no mercado americano e trazer para o mercado da América Latina e ver como é que isso impacta os negócios aqui da região. Então, você trabalha com os hermanos, e Exato. aí tem que falar espanhol e tem que falar inglês. Tem que falar inglês, espanhol. A gente fala que a gente não tem uma língua oficial dentro da empresa, né? Boa. Então, é muito na linha de você tem que ser entendido, tem que se comunicar. Então, você fala no que você se sente à vontade, a pessoa também vai responder no Do jeito que idioma. se sente à E vontade. o objetivo é que todo mundo ali se entenda. Então, Maravilha. 3 línguas o tempo todo, em toda a reunião. Maravilha, Bru. E você, Júlia? Muito legal. Eu sou Júlia, mineirinha, né? Então, Mineirinha. vão sentir aí pelo sotaque. É, eu hoje trabalho na área de tecnologia, né? Eu sou responsável pela área financeira de uma empresa que chama UBI. E essa empresa, basicamente, ela conecta vagas internacionais, principalmente Estados Unidos, com talentos brasileiros, né? Talentos desenvolvedores, no caso de tecnologia, brasileiros. Ahn, Você é a mulher que faz a conexão. Então, eu sou lá, uma jovem, sonhando em ganhar em dólares, como a gente brinca, Isso. né? E aí, a tua empresa faz isso. Isso. Mostra a Exato. Renata para uma empresa uma- americana. Exatamente. Mostra a Renata para uma empresa americana, explica para ela quais são os passos, prepara essa pessoa para ocupar essa vaga, porque existe um processo, né, para ocupar essa vaga, assim como qualquer vaga no Brasil. Então, prepara a pessoa, faça com que ela passe pelo processo e dá esse suporte para que ela, ao longo dessa jornada na empresa internacional, ela consiga tanto se desempenhar bem, quanto a parte burocrática também ali de como prestar esse serviço para fora, o que você precisa ter aqui no Brasil para estar compliant, né, Uhum. com a legislação brasileira e com tudo que você precisa fazer para estar com tudo certinho, Tá né? certo, tá certo. E você, Lara, explica para o povo o que Lara é e o que Lara faz. Olá, pessoal. Eu sou Lara Crivellaro, sou diretora da IFIJ Academy. A IFIJ é uma empresa de educação internacional que apoia escolas para preparar cidadãos
globais. Então, a gente tem aí todo um trabalho de internacionalização, desde a educação básica até a universidade, para que os alunos possam entender o que é ser um cidadão do mundo, uma vez que, segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2030, nós vamos ter mais da metade das profissões que hoje existem, deixarão de existir e novas profissões surgirão. Com certeza. Então, nós temos aqui uma realidade educacional onde nós, professores, estamos preparando os jovens para um futuro que nós também não sabemos qual será e como serão as profissões. Então, algumas habilidades são absolutamente necessárias e é exatamente nisso que a gente apoia as escolas, as universidades, para que preparem esses alunos com todas essas habilidades, desde idiomas, a compreensão multicultural, enfim, formar cidadãos globais, porque eles podem atuar em qualquer lugar, com qualquer tipo de produto envolvendo tecnologia e em profissões que nós também não sabemos muito ao certo quais deixarão de existir, a gente já tem uma ideia, mas quais surgirão. Então, esse é meu trabalho, é com isso que eu atuo atualmente. Muito bem, então se você está precisando aí ter um norte de como fazer um intercâmbio, né? Então, estou no finalzinho do ensino médio, estou fazendo uma graduação, quero dar uma pausa, fazer um intercâmbio, estou na pós, quero fazer uma imersão. É com essa mulher poderosa que você fala aí, que ela conhece muitas escolas no mundo e que dê esse currículo diferenciado para você. E a gente vai falar muito sobre isso. Porque Desde estágio, né? Também a opção de estágios isso é muito internacionais, legal. essas conexões todas. Então, você consegue trabalhar um pouco lá fora e depois voltar para o Brasil com o inglês, ó, bala, ou até com o espanhol, né? Dependendo do que você Sim. precisa. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Então, fica ligado. E eu quero esquentar nossos motores aqui, Bruno, começando contigo, porque você é a aspiração dessa molecada que assiste a gente. Por onde a gente começa? Então, assim, como é que o Bruno foi descoberto pela Minders e como isso surgiu? Você aplicou a vaga? Alguém te ligou? Explica pra galera como esse sonho pode se tornar realidade e o que você fez. Boa. Minha história acho que é um pouco diferente do que o pessoal vai compartilhar aqui, porque não era a intenção que eu tinha no momento que a oportunidade surgiu, mas eu sinto também que a minha vida toda eu vim me preparando para esse momento, né? Muito bem. Agradeço muito aos meus pais, que desde eu muito jovem assim, quando a gente ainda não tem aquela visão de futuro, eu entrei no curso de inglês com, sei lá, 12 anos. Então era aquele momento que eu falava, não quero ir pro curso de inglês, não quero fazer as coisas. Mas E meu a pai mãe falou, falava, você vai. chegou da escola, você não vai ficar em casa parado, vai pro curso de inglês, que foi ótimo. Depois também, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para o Equador, que é um país aqui da Nossa, América legal. Latina. Então, foi meu primeiro contato assim mais próximo com o espanhol. Então, quando eu já estava trabalhando na área de tecnologia, já tinha um background ali de saber outras línguas, né? Falar inglês, falar espanhol. Quando surgiu a oportunidade para trabalhar com a empresa que trabalha na área de tecnologia, que é basicamente inglês, e que também para trabalhar para o mercado da América Latina, que eu já falava espanhol. Então, toda a minha preparação até ali, mesmo sem ter isso como objetivo no momento, me levou a estar pronto para isso. Então, foi mais por networking, indicação, recomendação e tudo, mas eu estava bem preparado quando a oportunidade surgiu. Isso é um bom ponto. E você falou uma palavrinha mágica que a gente falou no podcast anterior do por que as pessoas não conseguem ser contratadas, né? E aí o professor Sérgio falou até assim, porque você às vezes não tem um bom networking, né? Então, você que está aí na faculdade ou está no final do ensino médio ou na pós-graduação, fica de olho no seu coleguinha do lado, no seu professor, né? Que alguém te indica se você é um cara bom e um cara profissional. E é isso que as pessoas procuram, né, Bruno? Exatamente. E como é que foi a entrevista? Como é que isso brilhou o olho? Você foi o primeiro, a gente estava conversando antes, você foi o número 1 do Brasil, né? O seu contrato é o 001 do Brasil. Como é que foi iniciar uma operação brasileira sendo toda a sede fora do Brasil, né? Foi muito desafiador e no começo, quando eu recebi o convite,
isso também foi desafiador pela perspectiva de vai ser difícil, mas também é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu gostaria de passar. Então, a oportunidade surgiu por network, indicação, muito também que veio desde a faculdade, então foi uma pessoa que eu já conhecia do mercado de trabalho, mas eu conhecia desde a época da faculdade. Então, network não começa só no seu primeiro estágio e tudo, vem desde o colégio, professor que às vezes está no mercado de trabalho também é muito importante. E quando surgiu esse desafio, foi bom porque também trouxe para mim uma perspectiva de mudança de cidade. Eu sou de Salvador, sou baiano, então Imagina, não dá nem pra perceber. foi a mudança que me trouxe para São Paulo. E a questão de, ok, é uma boa oportunidade, estão me chamando para isso e vai abrir portas para várias outras coisas, né? Então dá aquele friozinho Dá. no começo, porque tem toda a adaptação que você tem com pessoas de outros países e tal, mas depois que passa aquele bloqueio inicial, né? Para mim foi uma excelente oportunidade e abriu várias outras portas depois. Maravilha. Júlia, como que é o dia a dia? Você que trabalha nessa empresa que faz essa conexão, como Uhum. que você enxerga os meninos chegando, as vagas que aparecem? Como que é a operação para quem nunca ouviu falar sobre isso? E Uhum. o que que o menino faz? Ele faz um bom LinkedIn? Ele liga para a OB? Ele fala, o que ele faz? Sim, legal. Acho que o Bruno já antecipou algumas coisas aqui, tipo, na vivência e que quando eu pensando no nosso dia a dia eu consigo enxergar, assim. Acho que, primeiro que quando você pensa em trabalhar para fora, a primeira coisa que vem, acho que é bem óbvio, assim, mas é pensar em quais são as línguas que a gente precisa lidar, né? Tá. Então, para além do português, inglês, espanhol, e aí eu acho que é importante trazer aqui a percepção de não criar um medo de que você tem que ser a pessoa expert em inglês, expert em espanhol. Como o Bruno falou, o importante é a comunicação, o importante é você comunicar, você entender o que está sendo dito e você passar a comunicação da forma mais nítida possível. E o brasileiro tem esse negócio, né? A Ara Tem. vive isso, você de síndrome de impostor. Total, Eu falo, síndrome do vira-lata, né? eu falo, quando o gringo vem pra cá, ele fala as coisas todas estranhas, né? E a Exato. gente super Acolhe, acolhe, é né? isso. E eu acho que, assim, claro que a gente tem que considerar que diferentes níveis de cargo, né? Então, você ocupa um cargo um pouco mais sênior, você tem que lidar com uma equipe, provavelmente você precisa ter uma fluência maior do que se você estiver numa equipe fazendo parte com uma pessoa te mentorando, te gerindo. Mas, no fim das contas, o que é importante, que eu acho que é legal passar para a turma toda, Uhum. atenha-se à comunicação, a você conseguir passar. Não tenha medo de se inscrever numa vaga ou de, poxa, achei essa vaga super legal. Não, mas eu não tenho a capacidade de estar nela, porque aqui, ó, eu dou tique em tudo, mas eu não tenho meu inglês fluente, eu não tenho espanhol fluente. Não tenta. Até porque talvez essas tentativas e falhas, elas vão te ajudar a chegar em algum momento Exatamente. aonde você quer. Eu acho que essa é uma mensagem que passa por vários âmbitos, mas eu acho que a língua, que talvez é uma trava quando a gente pensa em trabalho internacional, é uma bela de uma sacada, assim, sabe? Não se trave por isso. E acho que, não sei lá, né, e Bruno, Júlia, a gente tem uma percepção assim, a gente escuta muito que os homens arriscam mais, né? Sim. As mulheres querem realmente não passar vergonha, ter o inglês perfeito, ter o espanhol perfeito, e deixa de aplicar mais para as vagas. E o homem fala, eu vou, e dane-se, e se der, E tudo normalmente bem. as mulheres elas estão mais qualificadas, né? Assim, sem querer desmerecer os homens. Se não, você vai falar que Homens, não é quero feminismo. desmerecê-los. Sem querer desmerecê-los, mas assim, a mulher, ela sempre acha que ela tá aquém. Tá, E, na verdade, ela tem uma capacidade... exatamente, acho que porque ela quer dar o tique em tudo, exatamente. ela quer ser perfeita em tudo, ela acaba não se candidatando. E talvez essa candidatura, ela pode até não funcionar, mas ela vai te ensinar alguma coisa para a próxima. Perfeito. E eu acho que essa mentalidade, ela é bem importante, assim. Maravilha. E Lara, conta pra gente, como que você que trabalha levando esse povo para fora, né? Nesses programas internacionais, interculturais, a gente vai falar um pouco mais de cultura, e como que isso é vivido hoje, né? Então, a gente falou aqui da síndrome de impostor, falou desses aspectos. Como que é o brasileiro indo para fora?
Renata, eu acho que, pegando até um gancho do que a Júlia e o Bruno estão falando, eu acho que a gente tem uma coisa a observar, até para quem está nos assistindo, que é anterior ao emprego, é a formação. Hoje a gente tem vagas, bolsas, para já estudar em universidades internacionais que não são usadas, porque são cotas destinadas ao Brasil. Então, isso é muito interessante. Sério? É muito interessante porque, assim, a avaliação para universidades internacionais, ela é feita de uma forma muito holística. Então, quem é esse aluno que está se candidatando para essa universidade? Qual é o perfil dele? O que ele já desenvolveu de atividades extracurriculares, Boa. por exemplo? Como é que ele já construiu o seu perfil e o seu currículo desde o ensino médio? Portfólio digital e, sim, notas e um teste padronizado, tipo Enem. Tá. Que nos Estados Unidos tem o SAT, enfim, em outros lugares, entrevista, né? E tudo isso nós não ensinamos para o nosso aluno do ensino médio. Verdade. A gente vai falar disso para ele Nem na só graduação, nem na universidade. pós. Então, só um dado importante, porque eu sou a pessoa dos dados, né? Socióloga, gosta dos apaixonada dados. Se a gente olhar as bolsas destinadas à América Latina, vinda de governos, de fundações, das próprias universidades, tudo tem cota. E o que é destinado para a América Latina, 40% ficam com a Colômbia. Caraca, os O colombianos Brasil estão fica com passando a menos de perna. 7% dessas bolsas de universidades internacionais. Menos de 7? Menos de 7%. E é bolsa tipo free? Eu vou lá, grátis? Bolsas destinadas de ONGs, de governos. Existem essas cotas espalhadas Dá pra pelo estudar mundo. de graça, então? Claro que dá para estudar de graça. Pô, velho, E não sabia só dá para disso. estudar de graça, Eu como soubesse. dá para você, muitas vezes, mesmo que seja pagando, infinitamente mais barato que morar em São Paulo, por exemplo. Nossa, não Mas vou o que pegar. acontece? Tá valendo a pena. Tá valendo a Sabe? pena. Eu tô me coçando aqui, acho que eu já Eu tô vou aqui me entregar. pensando se eu posso me candidatar. Claro, É. mas a gente não sabe. Então, como é que a gente busca? E aí entra o meu trabalho, né? Ajudar as escolas, mostrar que para as escolas precisa preparar esse cidadão global. Vocês falaram do idioma, é super importante. Não é mais um diferencial falar inglês. Não. Isso é uma Obrigatório. obrigação do estudante ter um bom nível de inglês. Claro que a gente pode se virar, pode, mas você vai ter que fazer uma prova de proficiência para você entrar para uma universidade com uma vaga dessa. Então, dedique-se ao inglês. Saiba que isso é uma coisa, dos quesitos básicos para você. E eu estou falando inglês como língua franca, porque, por exemplo, a Alemanha custa 700 euros por ano estudar numa universidade na Alemanha. E é em inglês. Caramba. Então, você não precisa falar o inglês. Então, essa questão... eu tô dando um 700 exemplo. dólares? Euros. Euros ano. por Por ano? ano a O cara tuition paga de uma 60 e poucos euros pra estudar? Então, isso se o aluno já tem essa percepção multicultural, obviamente, você tem que entender como lidar com o teu amigo na Argentina ou com uma vaga de emprego, até porque tem compliance, que coisa que você faz no Brasil, em outros países você não pode fazer. Uma pessoa que tem essa percepção, que lida com, que é formado para perceber que a tecnologia pode ser fundamental também, né, para isso tudo, é um estudante que já está antenado e já é um cidadão global. E buscar não precisa ser o emprego, se ele quiser, desde a universidade, ele pode já ter essa oportunidade. É ficar atento às oportunidades. As pessoas estão buscando mais. Aí é uma pergunta para os três. O Bruno vive em área de tecnologia, então, assim, as pessoas estão buscando mais por estágios, por formações, por intercâmbios, por trabalho na área de tecnologia, ou ainda eu posso ser um advogado no meio do caminho? Depende muito do projeto de vida de cada um. Algumas profissões, se você vai, você tem que ter clareza que você não volta mais. Né? Porque se você, por exemplo, vai para fazer um curso de direito fora, não necessariamente são as leis brasileiras. Exatamente. E você vai ter que
vai se formar e vai ter muita especialidade no país em que você estiver, né? Exato. Se você quer fazer medicina fora, você tem que ter clareza de que voltar para o Brasil é um desafio muito grande, porque você tem todo um teste do Revalida que é exigido pelo governo brasileiro e que precisa fazer uma adaptação depois na sua formação para doenças tropicais. É impossível? Não, não é. Se você vai para boas universidades, quem termina em boas universidades do mundo consegue, mas é mais difícil. Então, algumas profissões. Agora, a área de tecnologia, a área de business, são áreas muito bem aceitas e com possibilidades reais de retorno. Mas a gente tem muita gente que nem pensa em retornar, né? E que, na verdade, está aberto. Não é que não quer o Brasil, é que está aberto para qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que como formação com perspectivas globais, vale muito a pena, mas eu também tenho muita gente que me procura buscando a área de artes, arquitetura, designer. Isso também está muito em alta. Então, designer em Milão ou na Itália, de forma geral, a gente tem mandado muitos alunos para lá. E a faculdade é de graça na Itália. Gente, eu não tô acreditando nesse negócio. Se eu soubesse disso há 30 anos atrás, acho que a minha história seria diferente. E os alunos continuam não sabendo, Renata. Isso é o mais impressionante. Então, isso é muito bom que você falou. Então, gente, fala com a Lara, porque assim, o que ela me contou aqui, eu tenho 25 anos de ensino superior, não é pouca coisa, e eu nunca imaginei sobre esses dados, né? Então, pô, assim, você tem que se preparar só para ter o custo de vida lá, né? De você ter uma instalação para você dormir, para você estudar, para você comer, blá. A Lara te ajuda em tudo isso. E cara, você vai estudar por 700 euros por ano. Eu tô assim, abismada. E o colombiano já descobriu isso e você tá sendo besta de não participar dessa história toda. Né? Então, Lara, incrível o que você contou. E principalmente a gente vai puxar um pouquinho dessa coisa do cidadão global, né? Então, por que o brasileiro hoje, eu sinto isso quando a gente faz os negócios pela EducPay com as empresas de fora, o brasileiro ele tem uma coisa diferente, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que é diferente, quando eu uno, por exemplo, os times de TI nossos aqui com os times de TI de fora, dá umas arranhadas, né? Mas não é a questão técnica, nunca é a parte técnica. É o que você falou do cidadão global. É como a gente vive no dia a dia, na cultura, é entender a piada, o momento da história, que Até horas... a hora de chegar na reunião. hora de chegar na Atraso, não reunião, atraso. né? Então, assim, mas ao mesmo tempo o brasileiro tem uma criatividade, uma flexibilidade. E todo mundo adora. Adaptabilidade. Exatamente, Uhum. todo mundo curte esse lado, né? E aí, Bruno, como que é a realidade tua, né? Trabalhando com os hermanos, Ahora em espanhol. Ahora em espanhol. E como que é essa realidade cultural? Tem Sim. preconceito com o brasileiro? Vamos falar, não vamos deixar de falar só do romântico, vamos falar de coisas mais espinhosas. Rola um preconceito porque a gente é brasileiro, rola um preconceito porque a gente é terceiro mundo, porque você atende os clientes também de Sim. fora, né? Como que é a realidade da cultura? Sim. Acho que é um ponto muito interessante porque te faz perceber tudo o que acontece além do trabalho, né? Então, Isso. você está numa situação ali de trabalho que vai ter uma relação que você imagina, você já teve uma experiência prévia, você imagina que vai ser a mesma coisa, mas tem muita coisa que acontece ali além disso, né? Então, tem como você fala com o seu chefe, como você fala com uma pessoa que é seu par, que está ali do seu lado, como é que você fala com uma pessoa que você precisa pedir algo a ela, né? Gerar uma demanda para ela poder executar ali. E isso vai mudar muito. Você está falando com o argentino, está falando com o colombiano, um mexicano, um americano também. Então, a forma de pedir as coisas é de um jeito que, às vezes, o brasileiro pode até se ofender, levar mais para um lado mais Emocional. pessoal, exato, mas é o jeito da pessoa. Então, tem muito essa questão de você, antes de tomar qualquer decisão e, de fato, agir sobre aquilo ali, você pensar, pô, quem é essa pessoa que está falando comigo? Qual é o histórico dela? De onde ela veio? Como é que ela, o que é o normal para ela, né? O que é que ela se comporta? Porque também tem muita coisa que eu sinto, não aqui na América Latina, porque eu acho que a América Latina a gente
sofre junto nessa lance da vira-lata, de ter um Uhum. preconceito com a gente. Mas eu acho que é muito mais a interação com americanos, europeus, que eles já têm uma expectativa que a gente vai ser de uma forma. Por exemplo, se eu ter uma reunião com um americano, já teve caso da pessoa se surpreender pelo seu inglês ser muito bom. Uau, Ele espera, como assim? Sim. ele espera que você tenha aquele broken English, né? Uhum. De você falar mais diferente. Sendo que é justamente quando eles vêm pra cá, eles que têm Exatamente, o né? português mais torto e tudo mais. Então, eles já vêm com a percepção nossa, que às vezes a gente consegue surpreender também, virar o jogo. E também uma característica muito positiva de nós brasileiros, a Júlia já falou que é essa questão da adaptabilidade, né? Que pô, coloca a gente numa situação, a gente vai conseguir se virar ali. Acho que também a gente é mais receptivo com o outro. Isso, bom. Acho que a gente é um povo muito empático, assim, de Sim. entender, pô, eu posso ter que falar mais devagar, porque para você me entender, mas no final das contas a gente vai se entender, de coisa, de levar mais também o lado tanto racional quanto emocional para a relação de trabalho, sendo que outros lugares eles são mais, é isso que eu tenho que fazer, é A mais B, que dá C, eu vou seguir assim sempre, entendeu? Entendi. E assim, a gente é mais mimimi? O brasileiro é mais enjoadinho, Pô, mais sentimental. Porque americano é É direto. 1 mais 1 igual a É 2 direto. e é isso, né? eu acho que a gente não é uma parte que faz parte da gente como pessoa, eu acho que a gente não elimina isso no ambiente de trabalho. Que é bom também, que você também conhece a pessoa como um todo, né? Sim, sim. Você não tem aquela versão, tem a minha versão Bruno trabalho e a minha versão Bruno pessoal. Claro que vai ter uma divisão ali, mas cada vez mais você quer mostrar você como um todo, né? Porque também, aí eu acho que o grande ponto é, o seu lado fora do profissional, sei lá, você gosta mais de arte, você gosta mais de esporte, alguma coisa, vai influenciar também no seu trabalho. Sim. E se as pessoas que estão convivendo com você ali conseguem identificar isso, né? Por exemplo, uma pessoa que vem do esporte é uma pessoa muito disciplinada. Com certeza. Ela é uma pessoa que sabe o que é que ela precisa fazer para chegar nas coisas. E se você tenta eliminar totalmente isso da perspectiva dela ali no trabalho, você acaba, às vezes, deixando de ganhar mais do que você tá. Né? Você acha que você está eliminando para não preciso me preocupar com isso, mas, na verdade, se você consegue acrescentar essa dimensão, você está ganhando muito mais, né? Que você conhece a pessoa como um todo e tudo. Entendi. ganha-ganha, né? Ô, Júlia, e já deu pau em contrato? Você que mexe com a parte dos dinheiros, lá do cara falar, mano, não quero mais esse cara. Ou, o profissional fala, zerei com essa empresa, não quero. Por questões Culturais. culturais. Fit cultural. Tentando puxar da memória aqui, especificamente um talento com uma empresa. Acho que não posso falar que necessariamente cultural, sabe, Renata? Mas sim, a gente já teve questões comportamentais. Opa, Se isso é bom. passou pela cultura, a gente não sabe falar com certeza. Uhum. Mas sim, a gente já teve problemas de talentos brasileiros em vagas que, por questões comportamentais, não foi para frente. O que isso Então- quer dizer? O cara, tipo, não entrou na reunião? Comunicação, eu acho que, de novo, passando pela língua, né? Às vezes a pessoa ela não consegue, com uma língua diferente, passar a comunicação que ela precisa fazer. Tem um ponto que eu acho que é interessante desses trabalhos. A gente trabalha num formato em que esses talentos eles são prestadores de serviço, né? Então, a gente está ali para apoiar, mas existe uma autonomia do desenvolvedor. A gente trabalha com tecnologia, tem uma autonomia do desenvolvedor. Então, ele tem que saber ser autônomo, se autogerir, Sim, ter sim. um contato com a empresa em algum nível que ele é responsável por ele mesmo, Sim, pela com carreira certeza. dele, enfim, por essas... Mas porque às vezes ele tá sozinho, ele é só ele no Brasil. É isso, exatamente. E essa autogestão, eu acho que esse contato com essas empresas de fora é um pouco mais autônomo do que talvez o que a gente tem aqui no Brasil, pensando em um trabalho padrão aqui do Brasil, sabe? Entendi. Então, essa autonomia também é algo que precisa ser trabalhado e evoluído, passa muito por soft skills também, para que essa pessoa consiga manter esse cargo. Mas ao mesmo tempo a gente deve ter o que a gente falou, né? A gente ser visto como. Porque o brasileiro, ele tem uma coisa diferente. Viver no Brasil já é um desafio diário, né? Sim, com certeza. Não sei vocês, mas eu, cada vez que vou no supermercado, tem sido um desafio. Sim. Né? Você fala, cara, um azeite, 60 Dobrou de reais, como assim? Falei que a gente voltou lá pro Egito Antigo, que você dava azeite para as pessoas de Em aniversário, troca de- né? Tá mais caro dar um azeite do que um vinho, cara. Então, assim, como que
que esse nosso desafio econômico e a gente ter que se virar nos 30 e ter essa criatividade mesmo de pagar conta, ganhar pouco, como que a gente faz, isso a gente traz para o profissional. Ah, né? sim. Então, Eu acho que você tocou num ponto que é super legal, Renata, que é essa parte financeira pensando em diferenciais do brasileiro. E aí aqui saindo um pouco do que a gente controla, né? Porque quando a gente fala de criatividade, adaptabilidade, autogestão, é algo que a gente controla e que a gente consegue desenvolver. Mas aí, trazendo um pouquinho para algo que a gente não controla, mas que joga um pouco ao nosso favor, o brasileiro, ele, claro, dependendo do quanto você se dedicou, se desenvolveu e etc., ele pode ser um profissional qualificado. E se você for comparar com um profissional americano, norte-americano, ele é um profissional barato. É o BBB, é o bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Então, assim, nós somos profissionais que são, sim, desejados pelo mercado externo. Então, se a gente pensa em vagas internacionais, falando de Estados Unidos, a gente já teve uma situação lá que, inclusive, a vaga, a pessoa falou assim, não, mas ela achou que ela estava cometendo uma escravidão, porque estava muito barato para ela, o desenvolvedor. Porque Enquanto se você pra cá, coloca $1.000, dá 6 pau aqui. Exato. Então, assim, o câmbio, felizmente ou infelizmente, ele joga a nosso favor nesse caso, porque a gente consegue competir em qualidade com profissionais americanos, só que a gente tem um valor muito menor para quem contrata lá fora. Aí o cara fala, E aqui a gente ainda ganha bem. Vou contratar um dev por menos do que um atendente do McDonald's. É isso, exatamente, é isso. E aqui a gente ainda ganha bem, né? Ainda é um valor que, comparado com o mercado interno, vai ser um valor maior do que o que você vai receber se você for contratado de uma empresa brasileira. Bom, então se você é um dev júnior e tem lá o seu começo de carreira, você já inicia, se tudo der certo, ganhando pelo menos $1.000. Pelo menos. Já começa lá com a Lara, desde o início, se Exatamente. desenvolvendo, tendo essa mentalidade global, vai se capacitando, vai fazendo contato. Eu acho que contato é, assim, hard skills, soft skills, mais contato é um combo perfeito. Perfeito. Para você chegar, assim, terminei a faculdade, você já tem uma bagagem legal para poder começar a buscar essas vagas Sim. internacionais, sabe? E coragem, tem que ter coragem. Eu sempre falo, Ousadia, eu motivo, né? porque Ousadia. eu motivo, eu sempre falo disso porque eu acho que a gente tem que motivar o pessoal a se capacitar desde o início e ter coragem de se colocar no mercado. Porque a gente vai levando uns tapinhas, mas uma hora vai. E lá, fala, Bru. Não, eu ia falar que é sempre bom essa questão, que também é quando, a partir do momento que você fura a bolha, né? De você realmente ter a primeira oportunidade, você tem até a primeira entrevista, você vê que é possível aquilo, já muda totalmente sua perspectiva, né? Porque com o inglês, se você vai para a área de tecnologia, né, que a gente trabalha, com o inglês, você tá podendo trabalhar em praticamente todos os países do mundo. Com certeza. E ainda morando no Brasil, que aí você tem o dólar, que já é interessante, mas vai que você vai para Europa, que tem o euro, que já está um pouco mais caro. Você vai para Inglaterra, então você tem a Libra, você está melhor ainda. E é só por ter furado a bolha, entendeu? Então você pode até começar por aqui, estando aqui, depois pode ter a oportunidade de ir para lá, mas você não necessariamente precisa ter tudo bem definido do que você quer fazer. A partir do momento que você tem a primeira experiência, com certeza, pelo retorno que você já está tendo em pouco tempo e também as novas experiências, novos cenários que você vai conhecer, vai brilhar o olho, vai te levar a conseguir coisa que você nem imaginava antes, né? Acho que tem muito isso, tem coisa que a gente chega que a gente, há 5 anos atrás eu não podia nem planejar isso, que para mim não estava nem ali no radar. E a partir do momento, por um movimento que eu faço, já abre uma área totalmente nova. Exatamente. Você lá na Minders, quando começou, era Argentina. A segunda operação foi Brasil? Exato. Foi Argentina, a primeira operação Brasil. A gente já trabalhava em outros lugares, mas ainda o sonho de expansão ainda era pequeno. Eu saí de uma operação em menos de 3 anos, eu saí de uma operação de menos de 10 pessoas. E agora, recentemente, a gente bateu o número de 50. No Brasil? No total. Mas Brasil, eu saí de 1 para 15 em 2 anos e meio. Nossa. E agora, planos para 2025 é expandir mais ainda. Inclusive, vai ter informação da Minds aí. Pode ir no site, no LinkedIn, que tem vaga aberta também. Tem vaga aberta. Exato. E aí, o processo seletivo é difícil?
tá ficando cada vez mais, né? Que as coisas vão evoluindo, mas numa perspectiva de quem tá começando na faculdade, eu tava até conversando com o Júlia, que a gente tava um pouco mais cedo, que a gente tá com um processo seletivo agora para nossas primeiras vagas de estágio, né? Estágio Ai, que legal. estágio da área de bacana. desenvolvimento. Então, tem certas coisas que vão ser pré-requisito, então você não pode chegar com nível 0 de inglês, mas também no primeiro momento a gente vai cobrar muito mais que você consiga ler, Capacidade entender, técnica. exato, do que você já conseguir falar, porque a gente sabe também que é algo que vai sendo adquirido com o tempo. Então, dar o primeiro passo de novo, né? Furar a bolha, de Furar a pelo bolha. menos começar a andar ali naquele caminho e depois as coisas vão encaminhando também, porque também o desenvolvimento acontece no trabalho também, né? Com Na, certeza. na função. Lara, me conta uma coisa. O brasileiro dá muito trabalho quando faz intercâmbio fora? Ó, fica de olho aí, você que está assistindo, para se comportar. Qual é a nossa fama? Qual é a nossa fama? Eu acho que assim, o brasileiro ele é sempre muito querido, né? Onde chega, a gente tem desde programas de high school, em que manda adolescentes para passar uns 6 Adolescente meses. deve ser power. Eu já tive algumas situações mais complicadas, mas uma família que se propõe a receber um adolescente em casa, isso tudo tem muitas regras, então a gente tem uma seleção muito rigorosa de quem são as famílias que vão recebê-los. Tem todo um acompanhamento com psicólogo, assistente social, os grupos, né, locais se organizam para isso. Tem É uma coisa equipe, muito, né? O cara não muito vai equipe. assim, Não, vai e pra casa de vence. qualquer um, não. Mas, assim, a gente já teve situações hilárias, em que o estudante não conseguia chegar a tempo, tinha muita liberdade, podia transitar, mas tinha uma coisa que era muito certa, que era o horário de jantar, onde a família inteira se reunia. E aí, o primeiro, segundo dia, no terceiro, que ele não chegou no horário, o pai, canadense nesse caso, ficou muito bravo e ele ligou pra mãe, mas mãe, eu só atrasei 15 minutos pro jantar, O né? só, né? E isso é uma aprendizagem muito, muito rica, né? A gente teve outra situação em que a mãe liga desesperada. Poxa, tô pagando uma fortuna pro meu filho e ele tem que acordar mais cedo, nevando, para pegar uma pá e tirar a neve de trás do carro um dia da semana. Aí você fala, de nada. Ele tem que Por fazer favor. isso. Porque Ele mora lá, né? cada dia da semana é um da família que acorda 15 minutos antes para tirar a neve de trás do carro. E em que outro momento esse aluno viveria essa situação? Com certeza, né? E Então, tem muito aprendizado nisso. Muito Nossa. aprendizado. E são, às vezes, coisas... Claro, a gente já teve situação em que nós tivemos que tirar o adolescente da casa e substituir de família, porque chegou num nível de desentendimento pessoal. Mas é para isso que a gente está aqui. Muito raro, mas acontece, né? Mas você sabe que uma vez, quando há 30 anos, direto do túnel, eu queria fazer intercâmbio e era uma novidade nisso, né? Muitos anos. E aí meu pai falou, de jeito nenhum. Eu já estava com tudo pronto, já tinha arrumado para onde ir. Sabe aquelas coisas que adolescente faz e depois só fala assim, né? Posso ir, né? Paga pra mim? Paga pra mim? E aí ele falou, não, você vai ser morta, você vai ser estuprada. Eu falei, nossa, gente, eu quero estudar fora. E não fui com um pai totalmente conservador, italiano e tal. E me arrependo por isso até hoje. Mas, assim, existe um medo do brasileiro, Sim, da claro. família. A família é protetora, né? protetora e lá fora o negócio de 18 anos vai e vença, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem... Essa experiência ela é muito rica. Eu acho que, às vezes, muita gente não tem as condições financeiras de ir já para um ensino médio, para um high school, fazer isso. Mas depois que você faz 18 anos, tem outras possibilidades, né? Então, Se eu tô na faculdade, dá pra fazer? Se eu tô na pós? dá para você, inclusive, fazer curso de inglês. Não necessariamente ir para uma universidade, mas olha, alguns países você consegue trabalhar e estudar. Isso tem se restringido cada vez mais, mas tem ainda alguns países em que você consegue se manter lá. E Canadá depois... é um deles, né? Que você Não consegue. mais. Não mais? Não mais. Para fazer só inglês, não. Tá. Você consegue, para fazer universidade, sim, a autorização de trabalho
Mas só para fazer inglês, a Irlanda é um país em que se você quiser ir Sim. fazer Tem inglês... 265 milhões de brasileiros. Brasileiros, né? Mas é um Tem país... que tomar cuidado para não falar muito português. Isso é sempre uma preocupação, mas é um país que tem um investimento em tecnologia altíssimo. Muitas grandes empresas de tecnologia estão na Irlanda. Os brasileiros que vão para lá, que não se acomodam em tarefas do tipo restaurante, faxina, e que realmente não ficam com brasileiros, falam inglês e buscam vagas mais qualificadas, se dão muito bem, porque a Irlanda é um país que era um dos mais pobres da Europa, né? Teve toda uma guerra civil enorme numa divisão ainda muito traumática, né? No começo do século, mas que do século passado, mas que se reergueu e de uma forma muito intensa através da educação. E tem uns pedidos malucos, tipo assim, porque a gente fala de Irlanda, Estados Unidos, deve ser os mais procurados. Mas tem gente que fala, quero ir para a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul é top. Quero ir para Israel, né? Porque Israel, tudo bem, tem o problema lá mas da guerra. Israel, isso é um nicho muito grande em descendentes de judeus, em judeus. Assim, a gente atende colégios judaicos, da comunidade judaicos, em que eles vão, sim, para a universidade em Israel. Aliás, servir o exército em Israel é uma honra, é uma coisa que os adolescentes saem do Brasil e vão para Israel. Uau, não sabia disso, Lara. Você então, tá me contando coisas muito polêmicas. Essa experiência ela é muito real. Essa coisa do pertencimento da comunidade judaica é muito forte. Mas aí o cara quer ir para a Coreia, dá para ir? Isso, você sabe que isso é uma coisa que está crescendo muito entre adolescentes. Por conta do BTS. Muito. Summer Camp na Coreia, né? Então, assim, a gente tem tido. E para aprender coreano, apaixonados pelo coreano. Claro, ainda estatisticamente é inexpressivo, mas é surpreendente. Né? Mas é porque lá, por exemplo, tecnologia é assim, power, Japão é power. Então, assim, muita gente, assim, eu escuto dentro dos executivos, muitas imersões para o Japão, principalmente. Para quem já é mais se leva, essa galera já mais velha. Mas todo mundo fala inglês, gente. Esse é o grande lance. Então, se você tem um bom inglês, você vai para qualquer lugar do mundo. Alguém vai te entender, né? Exatamente. Então, por mais que você vá, por exemplo, para o Japão ou para a China, né? A China ainda tem uma dificuldade muito grande de falar inglês. Ah, né? com As certeza, pessoas, com certeza. de forma geral, mas não as grandes empresas. Todo mundo fala inglês. Um inglês dificilzinho de entender, mas falam inglês. A mesma coisa da Índia, né? Índia tem inglês sofrível. É inglês, né? Eles foram colonizados pela Inglaterra, então é mais simples isso na Índia. Eles são bem presentes no mercado de trabalho. Muito. A China são bem presentes atuante. na área de tecnologia. Muito. É mesmo o fato do Brasil, né? Como você falou, né? Que já tem aquela proximidade, mas ainda assim, comparado com a própria região, é um mercado que é mais barato. Sim. Então, eles são bem presentes ali. Mas o que você falou sobre a Coreia do Sul, acho que é bem legal, porque pega num ponto que a gente vai ter nossas preferências, nossos interesses na época de adolescência, né? E isso depois pode ter uma influência real na sua vida no mercado de trabalho, né? Sua vida profissional. Eu tive um amigo, Bruno, que ele era da área do direito. E ele, nessa época que estava todo mundo fazendo intercâmbio, que eu não fui, ele foi para a Turquia. Os pais eram de ascendência turca e tal. Eu falei, mano, ninguém vai para a Turquia. O que você está fazendo? E ele, quando foi, ele teve uma sacada que ninguém tem, né? O que acontece? Ele aprendeu turco. Porque ele ficou lá 1 ano e tal. E trabalhando num estágio e fazendo a parte de faculdade lá. E aí, quando ele volta para o Brasil, imagina, o cara volta com inglês e com turco. Isso é uma mosca branca de olhos azuis, né? E ele foi trabalhar no consulado turco, Brasil, Turquia, justamente para entender as relações contratuais entre 2 países. Então, assim... Como tem uma sacada diferente quando você vai e fala, puta, vou aprender coreano, vou aprender japonês, vou aprender chinês. Aprender chinês hoje no mundo é uma coisa
sensacional. Sim. Então, assim, ficar de olho nessas oportunidades diferentes do que você só ir para os Estados Unidos e aprender inglês. Porque isso você pode fazer. O Bruno fez aqui, eu fiz aqui, né? Então, dá para você fazer aqui. E aí, para a gente ir encerrando, porque já passou, já passou, eu queria que vocês dessem aí um alô para essa turma, como que eles precisam se preparar para o futuro, né? Então, Bruno, fala com essa galera que tá olhando para você e fala, quero ser o Bruno. Entra lá no LinkedIn do Bruno, você vai ver que ele é top. Que ele faz e como que ele tem que olhar para o futuro dele. Boa. Eu acho que o momento é agora de você, aquilo que eu falei antes, que é expandir sua bolha, né? Dar um Sim, passo para crescer, porque depois que algo se expande, ele não vai voltar mais. Você vai ter novas perspectivas, novas referências. Então, sendo bem prático, a questão da língua é essencial. A parte do intercâmbio, tem experiências fora também é muito bom, porque é como se fosse um curso prático ali muito intensivo, né? Que você vai viver em, sei lá, 3, 4 anos aqui, você vive em 6 meses, em poucos exatamente. meses fora. E também, o quanto mais cedo você mudar seu foco para isso, melhor. Eu mesmo consegui fazer intercâmbio, mas já fui ali no meio para o final da faculdade, já fui quase no limite. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu queria ter feito até mais cedo, porque eu poderia ter ido para diferentes lugares. Tem isso também. Sim. Ninguém vai limitar a quantidade de experiências internacionais que você vai ter. Então, língua é essencial, mas bota isso na cabeça e começa a procurar oportunidade, intercâmbio, ver coisas que você consegue fazer, não só indo para mudar, né, mas também que você já consegue fazer desde aqui do Brasil. Como eu falei de novo também, né, que não precisa ter o plano perfeito desde agora, é muito mais esse primeiro passo, como eu vou dar o primeiro passo, e depois as oportunidades, as coisas vão surgindo para você, né? Então, não precisa dominar tudo, dá o primeiro passo, que depois as coisas vão ficando mais fáceis. Show. Legal. Júlia, recado para essa turma que quer trabalhar, se tá lá na OB, entra lá na OB, se cadastra seu currículo, cadastra você lá. Não sei se na OB eles conseguem ver as vagas, daí você fala um Não, pouquinho, não não, você faz consegue. seu cadastro, Você faz o seu e aí quando cadastro. surge vaga, a gente avalia perfil que cabe para aquela vaga e aí faz o processo para a pessoa entrar. E- Para que ela faça o processo para ver se E se como faz que sentido esse ou não. menino de 18 mais, né, pode olhar e falar assim, meu futuro vai ser diferente se eu perceber essas coisas, porque o Brasil é muito continental, então a Muito. gente fala e parece que a gente está na Finlândia, né, que tudo funciona muito bem, que tá tudo tranquilo, mas você tem o cara que tá no Acre, que a gente brinca, né? Que paulistano tem muita coisa do que o Acre, né? É muito Quase outro longe, é país. quase outro país. Mas você tem muita gente de classe social que não tem grana mesmo, Uhum. né? É possível para quem não Sim. tem grana, é possível chegar lá, né? Uhum. Vou tentar falar algo tentando complementar o que o Bruno trouxe e te respondendo também. Eu acho que primeira coisa, né? Como eu tinha comentado anteriormente, acho que hoje a gente tem uma ferramenta que é chamada internet, Sim. Google, ChatGPT, e isso está disponível aí, eu acho que amplamente para a grande maioria das pessoas. Eu acho que utilizar isso a seu favor, hoje a gente tem tanto mais informação e acesso às coisas do que a gente tinha no passado, e usar isso a seu favor é imprescindível para que você, desde o início, agora, para que você consiga ir trilhando mesmo um caminho. Talvez você não saiba qual é o fim do caminho, Uhum. mas você ir se construindo mesmo. Uhum. E acho que usar isso mais, falar com as pessoas, falar com pessoas que você confia, com pessoas estratégicas. Tipo, não, eu estou com um plano, é melhor eu não falar, porque tem gente invejosa. Tudo bem, não sai falando para todos os áreas, mas comunique com pessoas-chave, sabe? Que Sim. tem, assim, desde o início eu falo de soft skills, né? Ter contato desde o do momento 1 com pessoas, criar relações legais. Pode ser que no futuro essa pessoa lembre de você lá de trás e te traga uma Sim. oportunidade. Eu acho que essa construção de relacionamentos mais internet é uma baita de uma ferramenta que hoje os jovens eles podem usar para se construir mesmo e Uhum. chegar onde eles querem chegar, sabe?
E hoje o inglês está para todo mundo. Você tem muito curso gratuito. Você tem muita... Assim, pensando, por exemplo, Renata, o inglês eu acho que tá quase que pacificado, assim, ele é obrigatório hoje, sim, né? lógico. E hoje a gente tem muito acesso a muita coisa de graça na internet. Sim. Eu sei que tem lugares do Brasil que, pô, eles são tão precários que nem Sim. isso tem. Mas pensando que ela tá acessível, né? O cara tem um celular na mão, ele Exato. resolve o problema. Com o celular você consegue resolver. Então, assim, tente passar essa barreira de tentar chegar no celular e ter uma internet. Você tem muito conteúdo de graça na internet, no YouTube, enfim, em diversos Para lugares. de ver TikTok, Instagram. Vai ver YouTube bom. Pô, Veja na facu. estuda. Tem muito curso aí de graça. Exato. A gente lá na EducPay tem 6 mil cursos no aplicativo. Assim, tem pelo menos uns 1.000 gratuitos. Olha, não estuda quem não quer hoje em dia. E E tem lá... uma coisa... Fala, desculpa. Gil. Não, só para complementar, eu acho que tem uma coisa muito legal, pensando na área de tecnologia, porque, assim, quando a gente pensa em pessoas trabalhando no Brasil para fora, como a Lara falou, tem áreas e áreas. Tem algumas áreas que elas vão te abrir um leque de oportunidades, outras já não tanto. Então, pensando em tecnologia, que é onde eu estou mais envolvida, né? Uma forma de você começar sem estar lá fora é construir um portfólio digital. Você tem um GitHub que é open source, que inclusive é uma comunidade, Sim. que tem muita troca ali dentro. Mas eu nunca trabalhei. Pega projeto pessoal, pega projeto de faculdade. Você consegue colocar tudo ali no GitHub. E você constrói um histórico, aquilo é um documento vivo. Você vai atualizando e melhorando ele, e você conta um pouco de você ali, sabe? É uma forma de você ir construindo desse jeito, sem sair de casa, com um acesso de graça, tendo internet. E hoje, quem está na área de tecnologia tem o Discord, né? Que é uma comunidade grande. Eu ainda estou aprendendo, viu, gente? Porque eu não sou desse mundo. Mas é uma ferramenta que a galera de TI usa muito, como o GitHub. E o Discord está aí como sua rede social e de network. E não rola só game lá. Rola também trabalho, rola muita coisa lá. E como o Júlia falou, a área de tecnologia é uma grande comunidade, de fato. Então, se você tem interesse nessa área, você pode ter um portfólio muito bem estruturado, baseado em interação ali com... Você pode ter interação real com um desenvolvedor do Google, um desenvolvedor do Facebook, que ele que respondeu... De qualquer lugar do mundo. Ele que respondeu uma dúvida sua no chat, aí você já aplicou no seu projeto. As pessoas são muito abertas também a aconselhamento de carreira. Sim. Isso é muito bom de... Pô, manda uma mensagem no LinkedIn, vi que você trabalha em tal lugar, não sei nem o que você faz, mas gostaria de conversar 30 minutos, você pode me explicar um pouco sobre essa área, sobre o que é que você faz, sobre a empresa. As pessoas são muito abertas hoje em dia, porque acho que também todo mundo reconhece, né? Que para chegar ali, você teve que passar por algo. Tem muito essa questão de você querer pavimentar o caminho para outras pessoas chegarem também. Exatamente. Isso é muito nobre, inclusive. Outros brasileiros que já trabalham para fora. Tem muita gente que produz conteúdo hoje em dia. Mostrando a rotina, né? Mostrando, pô, eu tenho que acordar 4 horas da manhã para combinar o fuso horário e tudo. E essas pessoas são super abertas a ajudar, porque elas viram a mudança que gerou na vida dela, né? Então ela também gosta ali de compartilhar para que outras pessoas possam passar pela mesma experiência também. Maravilha. E Lara, uma pergunta que o jovem deve estar pensando aí. Você não precisa dizer números exatos, mas é muito difícil. O cara precisa juntar muita grana para estudar fora. Depende, né? Eu acho Depende. Se eu for para um apartamento lá na Quinta Avenida, é caro. Exatamente. Então, você tem ali as grandes Ivy Leagues, né? Que você precisa ter aí de 70 a 80 mil dólares por ano para estudar em Harvard. Mas se você for um bom aluno, se você tiver uma boa qualificação, um bom inglês, trabalhos sociais, mostrar tudo isso no seu portfólio digital, conseguir ter uma boa comunicação, fazer a aplicação direito, você pode ter uma bolsa em Harvard. Então, essas questões, elas estão aí. Colombiano tá pegando essa vaga em Harvard. Exato. Então, o que a gente precisa? Soft skills, e aí passa pela forma como você se comunica, seu pensamento crítico, a sua forma, o quanto colaborativo você é, o quanto empreendedor você é. E tudo isso precisa ser registrado. E aí, Lara, você falou que você tem um programa que chama My Way, né? Que eu acho que isso vale a pena você falar aqui.
que fala do cidadão global, não é só entender e aprender o inglês. Conta um pouquinho. A EFIG Academy desenvolveu uma plataforma para alunos a partir de 9º ano que queiram começar a preparar essa trajetória, meio que uma trilha, uma jornada de como construir todo esse seu currículo, como se preparar, dando dicas de quais as universidades têm bolsa, onde é que como é que você faz uma carta de apresentação, como é que você constrói seu portfólio digital, como é que você se vê, uma jornada de autoconhecimento também. E essa plataforma MyWay, ela está disponível para as escolas adotarem ou para o aluno individualmente seguir e construir sua jornada dentro desse universo que nós centralizamos e indicamos o caminho certinho para o aluno seguir. Se você nos seguir, né, @EFIGEduca, no Instagram, no LinkedIn, os alunos vão poder conhecer mais as oportunidades, as bolsas e tudo que a gente tem aí já selecionado e preparado para o aluno no @EFIGEduca. Você pode conhecer. Agora, o EFIG Academy, ela é mais voltada para escolas. E aí é um projeto mais B2B. Então, são 2 empresas, ambas EFIG, mas uma é EFIG Educa, que é o B2C, que é que fala direto com o aluno e orienta o aluno, e a EFIG Academy, que vai mais para a linha do B2B das escolas. Maravilha. Então, assim, ó, você que está precisando, quer fazer um intercâmbio, entra no @EFIGEduca, chama o pessoal lá. Eu conheço esse povo há muito tempo e eles fazem coisas incríveis. Então, assim, senão eu não estaria aqui na Facu, porque a gente só traz gente boa para vocês. E Obrigada, aí, Renata. se você tem uma escola e é nosso público, EducPay fala bastante com escola, fala com a Lara e leva isso para sua escola, ou mesmo para as empresas, né, Sim. Lara, que queiram fazer Sim. imersões com profissionais. Então, assim, poxa, muda o status quo, pare de pensar só no inglês e veja o seu profissional, ou veja o seu aluno como esse cidadão global. Porque depois não é só aprender inglês, é falar com os hermanos, é falar lá com o canadense para tirar os 15 minutos para você tirar a neve. E essas coisas acontecem, né? Então, obrigada, Lara, por estar aqui comigo. Eu que agradeço. E entra lá na EFIG, conheça a OUB, aplique lá para você ter a oportunidade de trabalhar no Brasil e coloca lá seu currículo lá na Minders, o Bruno tá contratando, tem vaga lá para você, né? E é isso, gente. Então, assim, recadinhos importantes que eu sempre dou. A gente tem aqui EducPay patrocinando o podcast, mas a gente tem outros parceiros também, que é a Faculdade Impacta, a EFIG, tem também o One Learning do pessoal da Anima. Então, assim, tudo isso para você. Então, assim, entre lá na EducPay, são mais de 6.000 cursos, essa galera tá lá e você pode acionar a todos esses cursos. Impacta tá com promoção no aplicativo, 10% de cashback para você estudar em todos os cursos da Impacta. E a Anima tem uma plataforma chamada One Learning, que você tem também muitos cursos da HSM, por exemplo, você que é uma pessoa que já está antenada em cursos de extensão mais voltados para o business, a One Learning está lá para te ajudar. Bom, então, fiquem com Deus, assistam todos os episódios do Na Facu, tem muita dica boa para você. Então, se inscreva no canal, coloca lá o sininho para tocar. Toda terça-feira às 19 horas tem um conteúdo fresquinho para você. E manda esse vídeo pro seu amigo que tá lá sossegadão, não quer fazer nada. Fala, vai fazer um intercâmbio, pô, vai fazer alguma coisa da sua vida e ganhe em dólares, que é a coisa melhor que tem que fazer. Dólares. Então, assim, é isso, gente. Fica com Deus. Beijos e até o próximo episódio. Até. Tchauzinho. Tchau.